Boa tarde, pessoal. Mais uma live começando, trazendo aqui mais um conteúdo para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre as possíveis causas da depressão e da ansiedade. E para quem não me conhece, eu sou Marjorie Serra. Eu ajudo as pessoas a vencerem a depressão e a ansiedade sem o uso de medicamentos. Eu queria pedir só mais um minutinho da atenção de vocês antes da gente começar, para ver se o áudio tá bom. Olá, as meninas da alphamedic.ce, sejam bem-vindas. Eu queria que vocês me dissessem se dá para me ouvir direitinho, se dá para a minha imagem tá ok, tá boa. Então, beleza. Então, pessoal, seguinte, a gente vai tratar hoje sobre um negocinho chamado fator causativo. Sempre que a gente vai estudar uma medicina mais ligada ao Oriente, ou que seja ligada realmente à regeneração e restabelecimento do organismo, a gente sempre olha para esse negocinho chamado fator causativo. E o que é esse fator causativo? É exatamente a causa da doença, é o que está por trás, o que desencadeou aquela doença, ou aquele distúrbio, ou aquele transtorno, ou aquele problema pelo qual a pessoa tá passando, pelo qual ela está vivenciando. Então a gente chama esse negocinho, essa causa, de fator causativo. E sempre que a gente vai pensar em agir num determinado diagnóstico, a gente não vai agir no paciente, a gente vai agir no fator causativo. A gente vai olhar para a causa, para o que desencadeou o problema, o processo do diagnóstico pelo qual ela tá passando. Então, assim, por que a gente não trabalha, por que o foco desse meu trabalho não tem a ver com o uso de medicamentos? Porque os medicamentos, eles vão agir nos sintomas. Diferente de agir no fator causativo, é agir no sintoma. Então vamos dizer aqui que alguma coisa aconteceu na minha vida, no meu caso foram um conjunto de várias coisas que gerou um estilo de vida para mim que não era saudável e que gerou em mim um diagnóstico de depressão. Se não fossem os médicos, se não fosse a minha psicóloga, se não fosse o conjunto de medidas que eu tomei, que eu modifiquei para que eu me restabelecesse, provavelmente eles iriam passar o que para mim? Medicamentos para que os meus sintomas fossem atenuados. E no caso dos medicamentos antidepressivos, eles vão agir nos meus neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? São mensageiros que conectam uma célula à outra. Elas fazem essas comunicações entre as células do nosso sistema nervoso. Então, quando essas células se comunicam através desses mensageiros, aí a gente tem o que é chamado de sinapse, há essa comunicação. Quando tem um problema entre esses neurotransmissores, aí pode ser um caso de depressão.
E os mesmos remédios que a gente usa para depressão, a gente também usa para ansiedade, né? Os antidepressivos são utilizados tanto para depressão quanto para ansiedade. Então, por que que eu não vou usar os medicamentos para tratar de um sintoma moderado, leve de ansiedade e depressão? Porque eu não quero acessar os sintomas do teu problema. Eu não quero acessar a sudorese nas tuas mãos, eu não quero acessar a tua taquicardia, eu não quero acessar a tua insensibilidade à dor, ao prazer. Eu quero acessar a causa do problema. Aonde foi que o problema da ansiedade começou? Aonde foi que o problema da depressão começou? É aí que a gente precisa trabalhar para que não haja possibilidade de nenhuma outra crise mais na frente de uma possível reincidência de depressão e ansiedade. Então, é por isso que a gente vai no fator causativo. É muito mais valioso a gente agir na causa do problema, na raiz do problema, do que no sintoma. Às vezes, em casos graves, é necessário a gente fazer o uso de medicamento, mas não é em todos os casos, né? Então, a gente faz o uso do medicamento em casos em que a pessoa está catatônica, ou ela está no processo mesmo de desconexão da mente com um corpo muito grande, e aí ela precisa voltar, ter esse retorno, para que ela possa entrar num estado que dê para ela executar uma função, dê para ela compreender o que está se passando, e aí vai, ok? Então, usar um medicamento é como se eu tivesse um carro e eu tivesse com o pneu desse carro, ele tá careca, e eu pegasse o pneu desse carro que tá careca e ele furasse. No meio do caminho, tô indo pro trabalho e ele vai e fura. E aí, a ideia do medicamento é o quê? É remendar o furo do pneu que já tá careca. Só que quando a gente remenda um pneu que já está careca, a gente sabe que mais na frente ele vai furar de novo. Ele tem a possibilidade de furar de novo. E o que a gente faz? A gente pode até remendar o furo, mas mais na frente ele vai furar. Então, qual seria a alternativa para não ter que só remendar o furo? A gente agir no fator causativo da ansiedade e da depressão. Que seria o quê? Primeiro de tudo, trocar o pneu. Trocando o pneu, a gente vai e escolhe outras rotas, outros caminhos que sejam menos agressivos e que façam o pneu durar mais tempo. Então, por exemplo, em vez de ir por um caminho esburacado, em vez de ir por uma estrada que é de calçamento, a gente pega uma pista, né, contínua. E aí fica mais fácil de... Eu sei que no Brasil essa comparação é um pouco complicada, por conta das estradas do Brasil, né? E principalmente aqui em Fortaleza, Ceará, e se a gente vai para o interior é pior ainda, né? Eu sei disso, mas imagina, né? Imagina que é para poder dar certo. Então seria mais ou menos isso. Se eu quero atuar no fator causativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o pneu, vou trocar o pneu do carro e vou trocar o caminho pelo qual eu estou escolhendo ir, né, para o trabalho, fazer compras e etc. E isso vai exigir o quê? Uma mudança no estilo de vida da pessoa. Então, adianta só tomar medicamento? Não, não vai adiantar, porque mais na frente a possibilidade de reincidência é de 30%, né? E mais na frente eu vou explicar isso direitinho para vocês, essa questão dos medicamentos. Então, para mudar o estilo de vida, dentro desse projeto, eu proponho 4 pilares. Existem 4 formas, que são tanto os fatores, eu coloco como os fatores causativos, mas no sentido de que não são só fatores causativos, eles não são só a causa, mas eles são também uma chave para grandes mudanças. Eles são pilares
para grandes mudanças. E são eles: a alimentação, o sono, as relações e as práticas que ensinam sobre o silêncio. Então, a alimentação, eu já falei cada um deles, eu já fiz uma live sobre cada um deles, já falei um pouquinho sobre cada um desses pilares, né? E é de grande importância a gente entender que quando a gente assume uma mudança como essa, a gente não está assumindo algo para a gente começar e parar. Então assim, vou mudar minha alimentação, vou mudar minha alimentação. Hoje eu faço, amanhã eu não faço, nem depois. Semana que vem eu volto, depois eu não sei. Não. Quando a gente faz um projeto de mudança de estilo de vida para se reerguer de um diagnóstico de ansiedade e depressão, a gente faz ad eterno, a gente faz para sempre e com constância, porque não é hoje que a gente tem depressão e amanhã que a gente não tem. Ou a gente tem depressão ou a gente não tem. E não tem isso de, por exemplo, eu já tive uma crise de depressão. Eu tenho total ciência de que essa crise ela pode vir a qualquer momento de novo, de que outra crise pode vir a qualquer momento de novo. Então eu, como uma pessoa que tem o diagnóstico de depressão, sei que depressão não tem cura. Eu sei que eu não vou não posso me colocar na condição de uma pessoa que nunca teve depressão. Eu não posso fazer isso. Mas o que eu tenho que fazer é trabalhar o meu estilo de vida, manter um estilo de vida que eu consiga me manter bem, saudável, assim como uma pessoa que não tem depressão. E os pilares que eu uso para isso, os gatilhos que eu uso para isso, são da alimentação, são do sono, são das relações e são das práticas que ajudam no silêncio, que ensinam sobre o silêncio. Oi Marina, oi Mário, tudo bem com vocês? Então eu tô falando um pouquinho aqui. Gente, eu esqueci de ativar, foi o tema da live, ó. Deixa eu botar aqui o tema, para todo mundo aqui ficar sabendo. As possíveis causas da vou botar depressão e ansiedade. Publicar, vamos fixar. Ixi, de novo. Não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais fixar o comentário. Enfim, vou deixar assim mesmo. Olá, sejam bem-vindos, meninos. E aí hoje eu tô falando das possíveis causas da ansiedade e da depressão, e eu tô dizendo aqui, só para contextualizar vocês, é que essas possíveis causas também são grandes pilares que podem fazer a gente reverter o nosso quadro de ansiedade e de depressão. Então, como é que eu fui descobrindo sobre esses pilares? Como é que eu fui descobrindo sobre essas causas? Foi pela minha própria história mesmo, né? Eu sempre vi a minha alimentação como um autoestudo. Como eu falei para vocês, eu nunca gostei de me colocar num quadrado, eu nunca gostei de me colocar dentro de um rótulo, eu sempre gostei de me colocar dentro de um processo de mudança constante. Então, bom, vamos testar aqui, esse alimento me faz bem, esse alimento não me faz bem, e assim eu ia testando. E existem várias linhas de alimentação pelas quais a gente pode ir estudando e entendendo se elas se adequam a nós ou não. Existe o veganismo, a alimentação crudívora, que é uma alimentação baseada só em alimentos crus. Existe a frugivoria, existe a
a Ayurveda, né, que já é um sistema totalmente diferente. Existe a macrobiótica, que já é outro sistema totalmente diferente. Então, existem várias formas de a gente acessar um estudo da alimentação e a gente ir se conhecendo através desse autoestudo. O sono, ele já deve ser visto como algo sagrado. Então, a alimentação, ela deve ser encarada como autoestudo e não algo pronto e acabado. Não algo assim que, pronto, é isso, a minha alimentação para sempre vai ser essa, a nutricionista passou e pronto, é isso que eu como, acabou-se. Não, a alimentação, ela é sempre um processo de autoestudo. O sono, ele deve ser encarado sempre como algo sagrado. O que é sagrado a gente não discute. A gente não vai discutir com alguém que fulano reza o texto todo dia. Pô, é sagrado para ela. Eu não vou discutir com ela o quanto aquilo ali é sagrado para ela, por que que ela faz aquilo, sabe? É sagrado. Acabou-se, né? Bem-vindo para quem está chegando, pessoal. A gente hoje está discutindo, está conversando aqui sobre as possíveis causas da ansiedade e da depressão. E eu estou colocando aqui que essas possíveis causas da ansiedade e da depressão podem ser grandes pilares de mudanças, né? Então, às vezes, dentro dessa loucura que é a nossa vida, a gente pode encontrar certos pontinhos que fazem a gente reverter a situação e reverter até mesmo um processo de crise, como foi o meu caso, né? E eu já contei aqui em outras lives, eu vou deixar para quem não assistiu, pode assistir depois, em outro momento, quando tiver mais tempo, tá? Então, eu estou falando aqui que esses 4 pilares, um deles é a alimentação. E a alimentação, ela está voltada para um autoestudo. Não existe essa ideia de uma alimentação saudável. Isso é um ideal. Uma alimentação saudável para sempre, todo sempre, é algo ideal. Mas considerar a alimentação como um processo constante de autoestudo, de autoobservação, isso sim é valioso. Por exemplo, eu percebi que durante o meu processo, comer carne me fazia mal. Comer carne não me fazia bem. Por toda essa energia que o processo da carne tem. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Então, eu tive que remover a carne da minha alimentação para que eu pudesse me sentir melhor, inclusive com a minha forma de pensar. Porque no Ocidente a gente costuma separar muito a mente do corpo e uma coisa não está separada da outra. O que eu penso não está diferente do que eu sinto e de como eu ajo, da forma como eu ajo. Porque os três aspectos, eles estão conectados num só. Boa tarde. A gente está falando aqui um pouquinho sobre as causas da ansiedade e da depressão. Então é isso. Então esse ponto da alimentação, ele é crucial, ele é fundamental para a gente se entender dentro de um processo, tá? E não para a gente entender como existe a alimentação ideal para quem tem ansiedade e depressão. Não. No meu corpo, ele não reagiu bem com a carne. Mas quem sabe no teu corpo? Agora é preciso você se permitir essa autoobservação. E uma autoobservação que seja honesta, que seja sincera, que seja verdadeira e que te permita coragem para fazer as mudanças necessárias. Depois da alimentação vem a questão do sono, que eu estava falando que o sono é um ritual, deve ser encarado como algo sagrado. Então, a gente não discute porque fulano é católico, porque Beltrano é protestante ou porque Cicrano é... A gente respeita, a gente pode não ser aquilo, mas a gente respeita quem é, né? Porque cada um tem a sua forma de encarar as coisas. A mesma coisa é com o sono. Isso foi o meu cachorro aqui se batendo, pessoal, aqui pertinho de mim. Então, o sono, ele é sagrado. E o que é sagrado a gente respeita. O sono é sagrado em toda e qualquer cultura. Em toda e qualquer religião, não importa se é
é ateu, não importa se é, né, até quem não acredita, sono é sagrado. Então a gente precisa respeitar o nosso sono. Ah, mas eu não consigo dormir cedo, eu deito, bolo e não consigo dormir. Pois então, sabe o que você faz? Você acorda cedo. Eu quero ver se no dia seguinte você não vai conseguir dormir cedo. Você acorda cedo e não dorme durante o dia. Vamos ver se você não dorme cedo no dia seguinte. A gente vai organizando o nosso sono aos poucos. Devagar a gente vai organizando o nosso sono. Porque a gente está falando aqui de um estilo de vida. A gente não está falando aqui de uma mudança para amanhã a gente poder voltar e fazer do jeito que a gente, né, fazia antes. Não. Quem tem, como eu falei, quem tem um diagnóstico de ansiedade e depressão não pode vacilar. A gente tem que ser disciplinado, são com coisas simples que são do dia a dia, como alimentação e sono, mas a gente precisa ser disciplinado, porque isso vai interferir em como a gente reage diante da vida, em como a gente se movimenta dentro dessa dança que é a vida, né? Então a gente precisa mesmo ser disciplinado com relação a esses pequenos elementos, por mais simplórios que sejam, vão fazer grande diferença nas nossas vidas. Na minha fez, no meu processo depressivo fizeram uma grande diferença, né? E depois daí ainda vem o quê? As relações. E como que eu encaro as relações? A gente precisa entender que as nossas relações, elas são uma teia inteligente de conexões conscientes. Hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas fazendo amizade por interesse, relações profissionais por interesse, política por interesse. Então sempre tem uma segunda intenção por trás, sempre tem um interesse que movimenta uma relação ou outra. E eu acho que a gente precisa parar para perceber quais são as relações que a gente está mantendo na nossa vida. Quais são aquelas relações que estão sendo tóxicas e aquelas que não estão sendo tóxicas. E esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, não tem muito a ver com esse tema e até tem, mas a conexão que eu quero fazer é outra. Um vídeo sobre homofobia e dizia que existem famílias tóxicas, existem famílias que realmente elas, vamos dizer, entre aspas, excluem, ou sem aspas também, excluem certos membros da família porque eles são diferentes, sejam porque são gays, lésbicas e aí vai, né? Dentro de todas essas categorias que estão sendo reconhecidas hoje. Então, existem famílias tóxicas também. Ah, mas a gente costuma cair na armadilha mesmo. Eu falo isso porque eu venho de uma família também que não me deu muito estímulo dentro do meu próprio processo depressivo. Pelo contrário, eles me afundavam muito dentro do meu processo depressivo, por não saber lidar com a depressão, por não saber lidar com o que eu sentia, por não saber lidar com as minhas próprias escolhas antes de chegar na depressão. Então, a minha família também eu estou falando isso para vocês porque eu vi a moça falando hoje e eu percebi o quão comum isso é e eu disse, meu Deus, não é só na minha família. Quantas famílias não passam por isso? Quantas pessoas não sofrem dizendo, poxa, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu tio, é meu avô, é minha avó. Quantos? E são até mesmo abusados, né? Então existem famílias tóxicas, existem famílias que não dão espaço para o diferente. E a gente precisa dizer não para essas relações também. Eu tive que dizer não para as minhas relações familiares, porque eu não conseguia crescer. Eu não conseguia ser professora de yoga dentro disso tudo, que é a escolha que eu amava, que estava no meu coração. Eu não conseguia. Eu sempre era podada. E eu sempre dizia, pô, mas é a minha mãe, pô, mas é a minha irmã, então eu vou dar aqui uma chance, eu vou ficar aqui um pouco, eu vou ver até onde isso vai dar. E eu fui percebendo que não ia dando encanto nenhum. E eu não estava dando encanto nenhum. Então eu percebi sair desse contexto e criar a minha própria história. Criar outras relações que me fizessem crescer, que me fizessem ir mais longe, que me estimulassem, que me incentivassem.
que me ajudassem a crescer nesse processo tão árduo que é o mercado de trabalho na vida. É muito difícil, né? E a gente sabe o quão é difícil. E aí eu comecei a construir uma outra família que não é de sangue, mas é a família que eu escolhi, né? E é muito bonita a nossa troca, sabe? Então existem, dentro desse processo de relações, a gente precisa estabelecer relações mais inteligentes, mais conscientes e mais estáveis, duradouras, verdadeiras. É isso. E menos tóxicas, que diminuam menos a gente. Então, é isso. Sobre relações, é isso que eu aprendi, é isso que eu acho que a gente precisa desenvolver durante o processo de depressão e de ansiedade. Às vezes, na depressão, a família a gente afunda mais ainda. Às vezes tem relações, não só familiares, mas de diversos contextos, que geram ansiedade nas pessoas, principalmente relações de trabalho, né? Existe uma síndrome chamada de burnout, que é uma síndrome que as pessoas trabalham tanto que elas não têm limite. Elas vão para casa, elas levam o trabalho, elas têm o WhatsApp do trabalho. Em casa elas não param de trabalhar, no sábado, no domingo, à noite do domingo elas não param de trabalhar. Então é importante a gente desenvolver outras relações de trabalho, a gente colocar limite nas pessoas, para que a gente não carregue tanta carga, não traga tanta carga e que a gente não gere essa ansiedade que pode acabar se manifestando no próprio corpo físico através dos sintomas. E isso é somatizado também. Então, a gente precisa perceber melhor as nossas relações, observar melhor, com mais acuidade, as nossas relações e com mais cuidado, né? Com mais cautela, com mais ser mais observador, observadora mesmo, né? Das nossas relações. E também um outro e último ponto, a gente falou o quê? A alimentação, falou do sono, das relações, e o último ponto são as nossas práticas. Práticas que ensinam a gente sobre o silêncio. A gente dá muito pouco valor ao silêncio. A nossa última live foi só sobre isso. Eu dei 3 ferramentas para vocês, existem muitas outras, para a gente se perceber através do silêncio. Existem 3 práticas que ajudam a gente a se perceber através do silêncio. A primeira delas que eu dei foi o yoga, assim, que é a prática que assim, me trouxe muitos presentes, maravilhosos presentes na minha vida. Tem uma outra prática também maravilhosa, que é a meditação, que por mais que a nossa mente seja barulhenta, a gente só consegue perceber isso quando a gente senta para meditar. A gente percebe que entre um pensamento e outro existe um espaço, por mais curto que ele seja, mas existe. E é nesse espaço que a gente precisa cada vez mais mergulhar, cada vez mais encontrar entre um pensamento e outro. E uma outra prática que eu dei, inclusive eu estava passando por foi o jejum. O jejum de comida, um jejum de silêncio, um jejum, né? Uma grande amiga de coração até falou aqui que ela fez esse jejum de silêncio depois que ela teve um tumor no cérebro, e ela disse que ajudou muito na vida dela, né? No processo de cura mesmo, né? Então, jejum de silêncio, jejum de comida, jejum do que você quiser, mas jejuns, sabe? Jejum de tecnologia, jejuns, eles são importantes. Uma abstenção, o jejum é o quê? Uma abstenção. Você se abster de algo que você está muito conectado o tempo todo, às vezes faz bem durante algum tempo, depois volta, você volta a se resolver com o que você precisa. Mas os jejuns, eles são extremamente importantes. Mas saibam que essas práticas precisam te conectar ao silêncio. Ah, mas correr lá na praia me conecta ao silêncio. Tá, conecta. Beleza. Mas a tua mente, ela vai continuar falando. Você não vai... Porque quando você vai correr na praia, você não para entender o que você está pensando, para perceber o que você está pensando, para mudar o padrão do teu pensamento. Você não para isso.
Não é para isso que você vai correr. Você vai correr para movimentar o seu corpo. De brinde, você pode ganhar uma mente mais clara, melhorar a circulação, melhorar o sistema respiratório. Mas é diferente de você ter uma prática para isso. Você pode correr com um tênis que ele é, sei lá, um tênis de jogar futebol? Pode, você pode. Mas não é melhor correr com um tênis de corrida? Não é? Você pode nadar e surfar com um maiô próprio para surfar, ou você pode surfar com um biquininho de pegar sol. Pode, não pode? Pode, mas vai ser muito mais desconfortável. A mesma coisa é as práticas que levam ao silêncio. Existem práticas para isso. Você pode correr na praia para poder silenciar? Pode, pode. Vai fazer o mesmo efeito? Não, não vai. Eu não vou mentir. Eu já corri, eu já pratiquei calistenia, eu já nadei, eu já fiz musculação, eu já fiz dança, eu já fiz de tudo. De tudo eu já fiz um pouquinho. Mas existem práticas que focam a nossa atenção nessa calma, nesse silêncio, nesse espaço que a gente não alcança no dia a dia. Então, essas foram as 3 práticas que eu citei, que eu estudei, que eu elaborei dentro desse todo o meu processo, né, dessa minha vivência. Boa tarde quem está chegando, pessoal. Hoje eu não consegui fixar o tema da live. Eu não tenho conseguido, na verdade, fazer fixar o tema. Mas a gente está falando... Boa tarde, Rebeca. Hoje a gente está falando sobre as possíveis causas da ansiedade e da depressão. E aí eu citei as 4 causas, que podem ser também os grandes pilares que vão fazer com que a gente saia da ansiedade e da depressão. E quais são esses pilares? Alimentação, sono, relações e práticas que ensinam a gente sobre o silêncio, tá? São esses 4 pilares, são esses 4 fatores causativos e esses 4 pilares que vão fazer a gente virar a chave. Isso, pessoal, dentro de casos médios e leves. Casos graves, é melhor você procurar a ajuda de um psiquiatra, né? O meu caso, não vou mentir, o meu caso foi grave. Eu tive ideação suicida, pensei, mas com a graça de Deus eu estava muito bem acompanhada espiritualmente, eu acho. Porque sempre que vinha um pensamento assim, vinha uma vozinha que me dizia assim: e você não vai ver a luz no fim do túnel? É uma voz sábia, sabe? Que vinha sempre no meu ouvido e me dizia isso. Então eu estava muito bem acompanhada. Mas isso que eu estou falando para vocês são casos moderados e leves. São casos em que a pessoa ainda não perdeu a capacidade funcional dela de trabalhar, né, de exercer seu cargo, sua função, tá certo? Em casos mais graves é diferente, tá bom? Beleza? Então, é assim. Imagina que vocês são aqueles heróis. Imagina, coloca aí na mente, né? Entra, faz o visual, papapá, filme, aventura, ação. Aí tá lá você, herói do filme, correndo e pulando. Não tem aquele momento daqueles filmes que tem umas estacas assim, ó, umas estacas que aí o herói ele vai pulando de estaca em estaca até chegar lá no terreno mais sólido, pronto, mais amplo, né? Pronto, imagina que vocês estão pulando de estaca em estaca. Cada uma dessas estacas é um pilar. É um desses pilares que eu falei. O pilar da relação. Não pensem que esses pilares, eles são estáveis, fortes, sempre iguais, um canto seguro. Nunca. Nunca os pilares que eu estou citando aqui para vocês, eles vão ser aquele espaço seguro em que vocês vão estar protegidos e amparados. Nunca. Sempre vocês vão estar em cima desses pilares, sobre um pé, em equilíbrio, olhando para um lado e para o outro,
ora cai, ora não cai, pula para o outro, também um pé só. Então não existe esse lugar protegido de calma, de tranquilidade. Em nenhum canto no mundo vai existir isso. Porque a vida, ela é uma dinâmica fluida. A vida está sempre se modificando, está sempre se alterando. Então não adianta vocês quererem que dentro desse processo ou de qualquer outro processo haja aquele lugar protegido e seguro. Isso não vai ter. Isso não vai existir. E a gente precisa aprender a lidar exatamente com esses espaços que com esse desequilíbrio que é a vida, né? Oi, Fabíola, boa tarde. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando, quem já chegou, a gente está falando sobre as possíveis causas da depressão. Eu estou repetindo, eu estou sendo repetitiva hoje, porque eu não estou conseguindo fixar esse tema dessa live. Eu não sei porquê. Depois eu vou fazer o teste aqui sozinho, viu? Mas são as possíveis causas da depressão e ansiedade. Aí quem não pegou ainda, volta para o começo para ver quais são os fatores causativos, as causas, quais são esses pilares, tá certo? Eu falo tudo direitinho. Mas eu tô colocando aqui que vocês, todas as quartas e sábado, Fabíola, tem as lives às 15 horas, tá? Todas as quartas e sábados. Aí o tema vai variando, tá certo? Eu tô sempre divulgando no meu Insta, sempre. Todo dia anterior eu coloco um story. Então é isso, pessoal. A gente não pode esperar que esses pilares, eles amparem a gente com segurança. É como eu falei, vai existir alimentação ideal? Não. Mas vai existir o quê? A construção de uma alimentação que te faça sentir melhor. Isso vai existir. Isso é real. Mas às vezes a gente vai errar. Às vezes eu vou ter que comer algo errado para eu perceber que, não foi isso. Por isso que a alimentação não é esse ideal de coisa segura e estável que existe, de algo saudável. Não, até porque cada pessoa tem um corpo. Você pode ir no nutricionista e pedir uma dieta perfeita para quem tem depressão. Aí ela vai, que nem uma maga, né? Ela prepara aquela dieta maravilhosa, perfeita. Pronto, tá aqui sua dieta. Tchim! Aí você vai para casa. Só que você vai perceber, e você vai ter que trabalhar junto com a nutricionista, que vai ter alimentos que você não vai se dar. E aí você vai dizer para ela, doutora tal, eu não tô me dando com isso, eu não tô me dando. Então isso é o autoestudo. Entendam que a alimentação, ela sempre vai ser um eterno processo. Mesmo depois de 8 anos de estudar a minha própria alimentação, eu ainda cometo erros. Lógico que hoje em dia eu acerto mais, pelo amor de Deus também, né, pessoal? Eu acerto mais. Mas eu também cometo meus errinhos. E eu também tenho meu dia de lixo. Eu também tenho o dia das minhas porcarias, né? Mas é entender que a alimentação, ela é para sempre um autoestudo. Ela nunca vai ser esse lugar pronto e acabado que a gente espera, né, dos nutricionistas e das pessoas. Até porque a tua alimentação tem que passar por você. Você precisa se estudar na tua alimentação. Ninguém vai poder fazer isso por você. Nutricionista passou a dieta? Passou. Mas quem vai assumir ela para você é você. Quem vai identificar aquilo que se deu e aquilo que não se deu é você. Né? A mesma coisa é o sono. Hoje eu vou ter que passar um pouquinho das 10 porque eu tô tudo bem, mas amanhã eu reponho, não tem problema, entende? Então assim, existe um lugar pronto e acabado do sono? Não, também não existe. Mas a gente aprende a respeitar o nosso sono. Então, o que eu tô colocando para vocês aqui é o quanto vocês vão se esforçar para se dedicar a cada uma desses pilares. O quanto vocês vão se dedicar ao sono,
o quanto vocês vão se dedicar à alimentação, o quanto vocês vão se dedicar a construir novas relações, cortar aquelas que não prestam e colocar aquelas que são bem-vindas, o quanto vocês vão se esforçar. Não é o quanto vocês melhoraram ou estão melhorando, é o quanto vocês estão se dedicando, o quanto vocês estão se esforçando, dia após dia. Isso é que vai fazendo somatório na diferença do teu tratamento, do teu restabelecimento. É isso que vai fazendo a diferença. E por fim, nas tuas práticas que te ensinam sobre o silêncio, né? É nessa direção. E aí assim, você tá com o pneu rasgado. Você pode só trocar remendar o furo do pneu? Pode. Pode só remendar o furo do pneu? Pode. Mas você sabe que mais na frente o seu pneu pode arrebentar de vez. E aí? Aí lá vai você tomar mais remédio. E eu acho que é aí que muitas pessoas erram, sabe? Elas ficam indo e voltando no tratamento. Porque os medicamentos, eles nunca são fáceis. O uso de medicamento nunca é fácil. Eu vou colocar aqui para vocês algumas das desvantagens e desvantagens do uso de medicamentos nos processos de ansiedade e depressão. Porque é assim, antes de falar, eu vou esclarecer aqui que os mesmos medicamentos usados para a depressão são usados também para a ansiedade. São os antidepressivos, são essa categoria de medicamentos, certo? E o que acontece? Para o medicamento fazer efeito, para esse medicamento fazer efeito, é preciso, primeiro, virem os efeitos colaterais. Depois dos efeitos colaterais, que podem durar até um mês e meio, depois dos efeitos colaterais é que aparecem os efeitos, né, que vão gerar aquela sensação de bem-estar, de que tá ok, que já dá para trabalhar, que já dá para fazer isso. Então, só que os efeitos colaterais, eles são muito ruins. É por isso que não tem aderência. É difícil ter aderência ao uso de medicamentos em processo de ansiedade e depressão. É por isso que só é indicado usar esse tipo de medicamento para quem tem um nível grave de depressão e ansiedade. A gente não pode estar tomando esse tipo de medicamento o tempo todo, porque são medicamentos que têm efeitos colaterais que são pesados, que são fortes. Eu vou citar aqui alguns dos efeitos colaterais que o Dr. Marco Abuti passou dentro de uma live, que ele estava falando só sobre medicamentos para ansiedade e depressão. E aí ele diz assim: náusea, que é a mesma coisa que ânsia de vômito, né? Tontura, dor de estômago, diarreia ou prisão de ventre, vai depender da classe de medicamento, insônia ou, em menor grau, sonolência, também vai depender da classe de medicamento, dor de cabeça, suor, risco de sangramento, é mais raro, mas também pode acontecer, e a diminuição da libido, além da perda de apetite e ganho de peso, né? Aí sensação de anestesia, preguiça, piora na concentração. E ele diz que o pior deles é a perda da libido, porque essa aqui é irreversível. Os outros, aí, eles revertem com outros medicamentos, mas esse aqui, ele diz que é irreversível, porque vai agir num determinado receptor que não tem como não agir, não existe, né? Então, vai ter a perda da libido. Então, a gente, para quem toma esse tipo de medicamento, passa em torno assim, de um mês e meio, sentindo até 2 meses, sentindo esses efeitos, até vir os efeitos benéficos. Aí você pergunta, mas por que essa demora toda para vir um efeito benéfico de um medicamento com antidepressivo? Porque quando o antidepressivo age no nosso sistema nervoso, ele vai agir mudando a configuração do nosso cérebro. Como? Ele gera novas células nervosas. E para gerar novas células, existe um tempo.
Não é assim que a gente produz novas células. Então, além deles manterem por mais tempo a serotonina lá, na conexão entre neurônios, ainda tem essa questão de gerar novas células. Por isso que é tão demorado esse processo dos medicamentos antidepressivos, entendeu? Então, por isso que há uma baixa aderência muito grande nessa procura de medicamentos. E aí, o que as pessoas fazem? Elas vêm, compram um antidepressivo, tomam durante, 15 dias, vê que não vai melhorar, aí deixa de lado. Aí piora. Aí vem, não, vou tentar de novo. Aí vai, tenta de novo, piora. Só que quanto mais elas fazem isso, menor se torna a possibilidade de sucesso no tratamento. E maior a dose ela vai ter que tomar. Mais resistente à depressão e mais resistente à ansiedade vai ficando. Então é perigosíssimo a gente tratar um paciente que não é meu, né, pessoal, que eu não sou médica, fique bem claro. Ele falando, né, o doutor Marco Abud lá falando, é difícil a gente tratar um paciente com uso de medicamento. Por isso que a gente só usa esse tipo de medicamento quando o caso é grave. Quando não é grave, a gente trata de várias outras formas. Existem várias outras formas de a gente estar abordando esse tipo de diagnóstico, né? Aí ele fala outros sintomas, não, meu Deus. Ele vai falar outras desvantagens do uso de medicamentos, que é a síndrome da descontinuação. O que é isso? É o desmame. Só que quando a pessoa passa por um desmame, ela também passa a sentir um monte de efeitos colaterais do desmame. Então ela vai sentir, aí lá vai ele listar, oscilação de humor, pesadelo, náusea, sudorese, aquela sensação de cabeça aérea, né, de que não consegue se concentrar e tudo mais, isso também. Então assim, além disso, outra desvantagem, ele fala que mesmo que a pessoa tome direitinho, há a possibilidade de 1/3 das pessoas que tomam direitinho ainda não funcionar. Imagina, né? Quer dizer, de 100, vamos dizer que 33 pessoas têm a chance de não funcionar o medicamento. Então, assim, é complicado a gente trabalhar com medicamentos, pessoal. Não é fácil trabalhar com medicamento. É por isso que o quanto vocês puderem procurar tratamentos alternativos que não seja necessário o uso de medicamentos, melhor é para vocês. Mas procurem construir um estilo de vida que não façam vocês precisarem disso aqui. Porque isso aqui é uma desgraça. Foi por isso aqui que eu não quis ser medicada na minha crise de pânico, de ansiedade, de depressão. Foi por isso aqui. E fora que eles não geram essa fissura de querer mais remédio, né? Como, por exemplo, as drogas e o álcool, né? Tem a fissura de querer, né? Mas ele gera essa síndrome da descontinuação, do desmame, que é um vício químico. O cérebro se acostumou a funcionar de um jeito com medicamento. Ele se acostumou, ele quer para sempre aquele jeito, ele não quer mudar. E aí quando você muda, ele tem a síndrome da descontinuação, da abstinência. Ele tem. Não é a síndrome da fissura, não é a abstinência da fissura pela substância. Mas é a abstinência pela química do cérebro, de como ele estava funcionando. Então é complicado, pessoal. A gente precisa, antes de mais nada, aprender a respeitar o nosso corpo como um templo. O nosso corpo é um templo, a gente só tem um. E a gente precisa cuidar desse corpo. Então, Marjorie, como é que eu faço? Comece com coisas pequenas. Comece mudando o seu estilo de vida com atitudes simples. Faltam 10 minutinhos aqui, pessoal. Eu vou encerrar aqui a minha fala. E aí eu abro para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tá certo? Eu sempre abro.
tá bom? Para perguntas. Eu vou só fechar e concluir a minha fala aqui. Boa tarde para quem está chegando agora. A gente está falando sobre as possíveis causas da ansiedade e depressão. E eu falei sobre os pilares também para um tratamento de sucesso, de cura, de restabelecimento, sem uso de medicamentos. E agora eu vou dar exemplos de pequenas coisas que vocês podem fazer ao longo do dia de vocês, que pode fazer pequenas mudanças, mas que já são um grande começo. Porque quem está com depressão não consegue fazer grandes mudanças. Quem está com ansiedade não consegue fazer grandes mudanças. A gente começa com pequenos passos, né? Um passinho aqui, um passinho ali. E a gente vai fazendo aos poucos uma mudança maior na nossa vida. Quando a gente vê, a gente diz: poxa, eu já caminhei isso tudo, que legal, que coisa boa, né? Então, olha só. Na alimentação, qual é a indicação? Que a gente comece a diminuir aqueles alimentos que são industrializados, que são comprados em pacote, que tem uma lista como é aquela lista de ingredientes muito extensa. Lista de ingredientes simples, mais básico possível. Molho de tomate, tomate e sal, acabou. Não precisa outro molho de tomate. Se pode, faz o teu molho de tomate. Entendeu? É disso. Desembalar menos e descascar mais. Come mais frutas. Frutas são alimentos maravilhosos para quem está passando por depressão. Porque trazem leveza para o nosso corpo. Entende? Óleo de gergelim para quem tem ansiedade é bom, porque acalma esse vento que está na cabeça. Fazer as coisas logo, fazer acontecer, tem que ser, né? Acalma. O óleo de gergelim é maravilhoso. Pequenas mudanças a gente vai fazendo na alimentação, tá? Então, desembalar menos e descascar mais. Menos açúcares, menos glúten, menos massa. O glúten é inflamatório. Então, o que é a depressão? Na depressão, a gente não sabe se a depressão gera inflamação no cérebro ou a inflamação no cérebro gera depressão. Mas o fato é que existe uma inflamação no cérebro. Então, a gente precisa comer menos alimentos pró-inflamatórios e mais antioxidantes, mais frutas, mais sais minerais, mais vitaminas, ok? No sono, faz um relaxamento antes de dormir, né? Se você tem dificuldade de dormir, faz um relaxamento, já vai ajudar. Talvez não resolva, mas já vai ajudar. Agora, outro ponto fundamental é acorda cedo. Esse não tem conversa. Acorda cedo. Esse é importantíssimo. Tem que acordar cedo. Sabe? Coisas simples. Você não vai ter que pagar ninguém para te falar isso. Você não vai ter que pagar o despertador para te acordar. Não tem efeito colateral acordar cedo. Entende o que eu estou dizendo? É simples. É o óbvio. É o que a nossa mãe natureza deu. Sabe? Não tem. É simples. Quanto mais simples, melhor a nossa qualidade de vida. É disso que eu estou falando. Então, quanto às relações, não faz corte agora, se não for extremamente importante para você. Observa. Observa mais as pessoas que estão à sua volta. Observa mais. Não age agora. Por quê? Porque quem tem ansiedade vai querer cortar logo um monte de coisa. Só que às vezes ela pode estar causando uma armadilha para ela. Porque ela vai com muita sede ao pote. Então não corta nada agora. Observa. E quem tem depressão, aí você começa a observar com mais criticidade as pessoas que estão à sua volta. Seja mais crítico. Se permita ser mais crítico.
com as pessoas à sua volta. Porque quem tem depressão acha que o problema está em si, o mundo todo está lindo, mas o problema está na gente. A gente acha isso. Comece a olhar as pessoas à sua volta com mais criticidade. Se permita isso. Tá? E com relação à prática, faça uma meditação diária, todo dia. Principalmente ao acordar. Levantou, acordou, senta, já faz um exercíciozinho de respiração. Já muda o teu dia. Já melhora o teu dia. Já faz assim, você vê as coisas de outra forma. Faz 15 minutos de meditação diária. Não faz menos não, faz 15. Acorda cedo e faz 15 minutos. Marjorie, eu estou dormindo na meditação. Não tem problema. No primeiro dia você dorme. No segundo dia você dorme. No terceiro você já fica mais acordado. No quarto você já... Opa! Estou entendendo melhor como é que é a coisa. No quinto você já consegue manter a atenção na respiração. E aí vai. Então se permita meditar. Marjorie, minha cabeça parece um tufão, um furacão. Ela não para. Parabéns. Você está entendendo o que é a sua mente. É isso. A nossa mente é isso, é uma macaca. Os budistas chamam a nossa mente de mente macaca, que pula de galho em galho. É assim. Tá certo? Então você está no caminho certo. Observe. Comece a observar a sua mente. E respira. Então, essas são as minhas 4 indicações para vocês fazerem hoje. Toda live eu passo um exercíciozinho, uma coisa basiquinha, uma tarefinha de casa, que é para não deixar vocês na mão, que é para vocês saberem que vocês podem fazer alguma coisa desde agora. Pequenas coisas que não precisa pagar nada e nem ninguém para poder ser feito, tá? Então, alimentação, desembalar mais, ou desembalar menos, descascar mais, diminuir alimentos pró-inflamatórios, como o glúten e os açúcares industrializados, tá? No sono, fundamental acordar cedo e colocar um relaxamento antes de dormir. Nas relações, quem tem depressão observa com criticidade as suas relações. Quem tem ansiedade, observa, não faz nada. Observa, tá? Porque quem tem ansiedade acha que todo mundo tem que estar no ritmo que a pessoa tá, mas não é assim. Observa o que está à tua volta, tá? A gente é uma teia gigantesca de inúmeras conexões. Você precisa aprender a observar essas inúmeras conexões. Quem tem ansiedade faz essa observação. E na última questão, que é a da prática, medita todo dia de manhãzinha cedo, 15 minutos, tá bom? Gente, essa foi a nossa live de hoje. Alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu espero realmente assim que tá trazendo esses conteúdos nessas lives seja significativo para vocês, porque eu preparo com muito cuidado, eu estudo antes de trazer, eu não trago nada disso aqui assim da minha cabeça, sabe? Eu passei por isso, mas não é só, Marjorie passou, então ela sabe. Não, eu passei e eu estudo. Então não é só a Marjorie passou por isso, a Marjorie passou por isso, ela estuda isso e ela trabalha com pessoas que têm isso. Então, eu fui ler aqui a mensagem, cortou o raciocínio, mas é isso. Então, assim, eu tô falando assim porque eu preparo tudo com muito carinho, tá? Aí o Anderson tá dizendo assim, compartilha a live, pessoal. É isso mesmo. E assim, eu tenho recebido muitas pessoas assim com problema de ansiedade, problema de depressão lá no estúdio. E, cara, não é brincadeira isso, sabe? E pessoas que não têm necessidade de estar tomando medicamento, gente, pelo amor de Deus, gente. A gente precisa aprender a viver um pouco mais de mãos dadas com a natureza, com coisas simples da vida
e desgrudar um pouquinho a nossa mão da indústria farmacêutica. A gente precisa andar com nossas pernas, pessoal. Sabe, gente, tem pessoas que não precisam. Não precisam. Tô falando de forma honesta, sabe? Então, assim, eu ia colocar aqui pra vocês alguns índices aqui. Olha só, 1 a cada 10 pessoas usam antidepressivos. Mas essa referência que eu peguei, ela não tinha localidade. Foi esse Dr. Marco Abut que passou, ele passou no meio da live dele, então ele não referendou se era Brasil, se era... E eu também não consegui referência. Mas 4,4% da população da Terra, isso aí vocês encontram. 4,4% da população na Terra, ou seja, 322 milhões de pessoas consomem antidepressivos. De 2019 para 2020, a venda de antidepressivos cresceu em 17%. E o Ceará e o Amazonas são estados brasileiros que vencem a venda dos antidepressivos. Então, a gente está precisando se rever. Pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha eficiência na vida de vocês. A gente se encontra no sábado às 15 horas. Um beijo e até lá!